aquilo começou a brilhar. Uau! Nossa! Que vida legal a sua, me conta. Você sai à noite, e aí? Me conta. Quando a sua mãe ia para a igreja, o que você fazia? Você ficava realmente em casa? Ficava. Depois eu comecei a passear com as amigas. Eu lembro de um aniversário, que minha mãe teve uma reunião, e eu passei esse aniversário sozinha. E aí, eu fiquei muito triste. Aí você fez um drama. Aí eu fiquei muito triste. Aí eu comecei a não me sentir amada, e isso ficava, ó. Se você for embora, ninguém vai sentir sua falta mesmo. Ah, vai embora. Só que a gente tem consciência. Nós estamos aqui hoje na companhia da Sandra e da Giovana, uma companhia muito especial, porque a Sandra, além de ser uma mulher de Deus, uma amiga querida, ela é mineira. Ah, você já sabe, eu sou mineira, da terra das Minas Gerais. A Sandra é de Ituiutaba. Olha, quem é de Ituiutaba, entra aí e já comenta, estou aqui, porque é uma cidadezinha muito especial, está lá no Triângulo Mineiro, cerca de 2 horas de Uberlândia, né? Mas a Giovana é minha conterrânea, ela nasceu em Uberlândia. Então, me conta, como foi a sua experiência de chegada à fé, como você conheceu o Senhor Jesus, chegou à igreja pela primeira vez, você e o pastor Ribeiro, a Sandra é a esposa do pastor Ribeiro, né? Desculpa, não falei essa informação tão importante logo no início, mas conta aí, como foi sua experiência com o Evangelho? Então, dona Núbia, eu cheguei na igreja, a princípio a convite, né, da minha sogra. Na ocasião ela era obreira, assim, uma mulher muito sábia, e eu namorava com meu esposo e ainda não conhecia ela, e ela queria me conhecer. Então ela falou para o meu esposo assim, olha, vamos marcar na igreja. Vocês vão, assistem o culto de manhã e depois a Sandra vem almoçar aqui em casa e eu já conheço ela, né? Que sogra sábia, né? Sábia mesmo. E foi assim que eu cheguei, né? Num domingo de manhã, participei do culto e depois... Era onde? Na Benjamin Constant ou já estava no endereço novo, na catedral? Não, né? Não era na Benjamin Constant, era na... Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Uhum. E aí foi assim. E pronto, fui na igreja, ali assisti o culto, né, vi que era muito diferente de tudo que eu já tinha participado, me senti bem, gostei, né? E daí, a partir desse dia, eu fui para a igreja quase todos os dias eu queria estar ali participando e que eu saía de lá assim com uma paz que eu não tinha em casa. E tinha quantos anos nessa altura? Eu tinha 20. Novinha. E ali eu senti uma paz que eu não tinha em casa. Então, todos os dias, eu saía do trabalho 2 horas da tarde e ia para o culto 3 horas. Isso era todos os dias. Foi assim que eu cheguei. Legal. E aí, como foi o casamento? Vocês se casaram logo? Começaram a servir a Deus como obreiros? Então, a gente começou a servir, depois de 9 meses de casado, é que eu fui levantada obreira, né? Passei por aquele processo todo, né? De libertação, de conversão, né? E aí, nos casamos na igreja, né? E depois de 9 meses fazendo as aulas, né? Que hoje a gente fala que é o CPO, e depois de 9 meses de casado, eu fui levantada obreira, né? E aí, eu sentia necessidade de fazer mais para Deus, de dar mais o meu tempo para Deus, porque até então eu trabalhava, né? Já era casada, trabalhava, e eu tinha que organizar o meu tempo para poder trabalhar, ir para a igreja, e chegou um momento que eu queria fazer mais, mas trabalhando, né? E gerindo as coisas de casa, o meu tempo eu achava que era muito pouco para... Você queria dar mais? Queria dar mais. E nós temos tantos casais de obreiros nessa mesma situação, resistindo a um chamado, porque no fundo eles sabem que o Espírito Santo quer mais, quer toda a vida, né? Então, já que o Senhor quer, nós nos entregamos, né? E esse desejo estava nos dois.
porque também não adianta se o marido tem vontade e a mulher não, ela fazer só para agradar o marido, acompanhar só e não ter esse amor pelas almas, não ter esse amor pela obra de Deus, também não adianta, né? E aí vocês, já casados, foram levantados para... Já casados, nós ficamos como obreiros 4 anos. E nesse período a Giovana nasceu, né? E aí, quer dizer, eu tive ainda mais que me desdobrar, né? Mais ainda para fazer tudo que eu tinha o desejo de fazer, né? Que era estar no altar. Mas daí já com uma filha, que uma criança ocupa bastante tempo, né? Mas assim, graças a Deus, a Giovana nunca foi uma criança que me impediu a nada. Era uma criança, ela ia com todos, era uma criança que não estranhava ninguém. Então eu ia, mesmo assim, eu ia para a igreja, ia para as vigílias com ela, ela dormia no banco, levava lá a caminha dela. Então assim, ela nunca, não foi nenhum empecilho para me dar mais na obra, né, como obreira. E aí o desejo continuou, mesmo com ela eu não vi nenhum empecilho, nada que falasse, vai ser muito trabalhoso, com filho, para a obra, né? Então ali já tinha o desejo, tanto da minha parte como do meu esposo. Até que um dia o bispo nos entrevistou, né? Ele via o nosso desejo, né? E nos entrevistou, olha, vocês não querem ganhar almas agora no altar, né? E mas a gente disse sim, e com ela também, né? Ela também, né? Não via assim nenhum, não era um problema. Não era um problema. E alguém da sua família questionou essa sua decisão, a decisão do pastor? Pensou assim, isso é uma loucura, vocês vão largar tudo, deixar Uberlândia, sair para não sei onde, e aí alguém questionou alguma coisa? Olha, assim, quando eu falei para minha mãe, assim, ela achou que eu estava a brincar com ela, né? Porque ela até já foi algumas vezes na igreja, mas ela não era uma pessoa convertida, né? Então, mas eu falei para ela que a gente ia fazer a obra fora do Brasil. Ela ficou assim um pouco assustada, mas eu era uma pessoa assim que eu nunca me deixei, não sei se é a palavra certa, me intimidar ou ficar muito assim... Se contaminar pela opinião dos demais. Não. E tanto é que quando foi decidido, né, que a gente ia vir para Portugal, eu até comentei com uma esposa, amiga minha, ela ainda brincou comigo assim, Sandra, por acaso tem alguma cidade aqui no Brasil que chama Portugal? Por quê? Porque nessa ocasião a Giovana já era um pouco grandinha, né, e nem eu mesmo imaginava que com filhos, né, ia sair do Brasil. Que teria essa oportunidade. Sim, vou fazer a obra por aqui, né, no Brasil, no meu país, né, então assim, eu não me imaginava fora do Brasil, com filho, né, assim, não me imaginava. Porque normalmente os casais que são escolhidos para viajar, começar um trabalho, e para lugares que têm um desafio maior, que envolve de repente uma necessidade material, que às vezes não vai ter tudo como se tem no seu país de origem, esses casais são escolhidos, às vezes sem filhos, né? Mas nós também não podemos limitar a Deus. Se ele tem um plano, um projeto, ele vai realizar. Se você tiver uma idade diferente do padrão, se você tiver filhos, não importa, né? Nós colocamos muitos limites, mas a Bíblia nos ensina completamente o contrário disso, né? Então vocês ficaram quanto tempo em Minas Gerais? Depois de Minas Gerais foram para qual outro lugar? A gente ficou em Minas Gerais, depois a gente foi para Brasília. Lá em Brasília a gente ficou um tempo antes de ir para Portugal. Então o nosso ministério, os 10 anos antes, foram todos em Minas Gerais, né? Uberlândia, Belo Horizonte. Quem não conhece Minas Gerais não faz ideia do quanto é grande. Nós temos mais de 700 municípios, né? Então dá para você rodar, ficar de repente a vida inteira só dentro de Minas Gerais. E naquela altura se viajava para a reunião de pastores em Belo Horizonte. Eu me lembro bem que tinha o ônibus e passava-se a noite todinha viajando. E você com Giovana bebê, como é que era isso? Olha, era 9 horas
de autocarro, de Uberlândia, no caso, para Belo Horizonte, onde que a gente ia, tinha as reuniões de pastores e tudo, né? E ela ia comigo. Por isso que eu falei, ela nunca foi um problema, e eu nunca fiz dela um problema, nunca, tipo assim, ela não me dificultou a vida, nesse sentido assim, né? Eu ia com ela de autocarro, levava no beberon dela, levava o beberon dela vazio. Quando a gente passava ali onde a gente tinha as paradas, né? Ali eu punha o leitinho para ela. Você renovava a mamadeira dela, biberon é mamadeira. E ali ela se alimentava. Então, quer dizer, já tinha a comidinha dela no meio do caminho. Né? E ela nunca... Ela gostava até. Era uma aventura. Ela queria ir quando tinha, ela gostava. E levava ela sem problema nenhum. Nunca foi, assim, nesse ponto eu nunca tive dificuldade com ela. Mas também eu não punha nenhuma dificuldade. Eu não mostrava para ela, é muito difícil. Que aquilo é um peso. Não, né? Para mim era leve fazer tudo isso e passava para ela também, que era leve isso que a gente fazia, né? 9 horas para ir. Depois, no mesmo dia, voltava de novo, mais 9 horas. Então a gente só chegava no outro dia, saía num dia e só voltava no outro para casa, né? Então, depois desses 10 anos de Minas Gerais, veio Brasília, a gente ficou um tempinho, vocês ficaram um tempinho, e depois Portugal. Giovana chegou aqui em Portugal com que idade? Com 11 anos, né? Com 11 anos. E aí, como foi a diferença cultural? Quando a gente recebeu a notícia que a gente viria para Portugal, a primeira coisa que eu falei não vou para casa da minha avó. Não quero, é tudo diferente, não quero, não vou. Aí minha mãe falou, não, vai ser bom, vamos, você não tem opção de ir para casa, você vai, vamos. E foi... Mas antes disso, aí depois disso a gente foi entrevistado, né? E o bispo perguntou assim pra gente, perguntou tanto para mim, como para o meu esposo, como para ela. E aí, vocês estão dispostos aí? Né? Não foi bem essa palavra, vocês estão... Prontos? Exatamente, você tá pronto? E perguntou para ela também, você tá pronta para ir? Sim. Aí, né, porque já tinha passado aquele choque, né, ela. No choque eu quero ir para casa da minha avó. Exatamente, mas foi bom. Foi uma experiência de desafio. Foi desafiante para mim. Porque você teria que abandonar os seus amigos, a sua forma de estudar, a sua escola, né? Porque uma mudança de país é uma grande mudança. Só que os seus pais fizeram essa escolha. Eles queriam a obra e queriam essa vida. Você não teve a escolha. Você foi incluída na escolha deles. É completamente diferente. A vida do filho do pastor, é importante que se diga aqui, que é uma vida um pouco diferente, porque os filhos passam pelo privilégio de ter pais tementes a Deus, né? Porque eu não tive isso na minha infância, eu não tive oportunidade de ter a minha mãe com uma Bíblia me ensinando, me explicando as coisas de Deus, ou me levando a uma reunião. Eu não pude cultuar a Deus com a minha mãe, eu nunca tive isso. O filho do pastor tem. Ele tem esse privilégio de nascer na igreja e ver o evangelho, né, desde a sua infância, e a cabeça vai crescendo e aquilo vai fazendo sentido. Só que ele não fez a opção pela obra. Ele está ali na condição de acompanhante dos seus pais. Mas chega uma determinada idade que isso pesa. Que é nos colocado agora. E aí, é o que você quer mesmo? Né? E me conta as dificuldades que você teve com a Giovana na adolescência, porque depois chegou aqui, vieram as diferenças, os novos amigos, a mudança hormonal, e aí... Quando a gente chegou aqui, assim, em questão assim, da Giovana se adaptar, ela sempre foi uma menina assim, muito dinâmica, muito prática, muito desinibida, né? Então, eu não percebi dificuldade nenhuma nela na escola. Mas aqui em Portugal, um pouco diferente do Brasil, ela entrava 8h15 da manhã e só saía da escola
17h30. O dia todo. O dia todo. E foi aí, na escola, com as amizades, que ela começou, assim, ali os conflitos dela internos, né, Giovana? Foi ali na escola que começou. Eu sempre, desde o último ano do Brasil até chegar aqui, eu sempre sofri muito bullying na escola. Por quê? Por nada. Não sei explicar o motivo, mas eu sempre sofri muito bullying na escola. E mesmo no Brasil? Mesmo no Brasil. No meu último ano no Brasil, eu comecei a sofrer bullying. E eu ficava com medo de contar até um dia que eu contei, né? E aqui em Portugal também. Aqui em Portugal eu sofri muito bullying na escola. Não sei se por ser diferente. Mas pronto, fez bem. Tudo isso fez bem. E pronto, eu senti a necessidade de ser incluída numa turma. Não me senti excluída, né? Então, eu fazia as amizades para me sentir incluída. Eu faço parte daqui, eu não sou estrangeiro, eu não vim de fora. Eu faço parte. E aí começou, e também para não sofrer o bullying. Eu faço parte, então eu sou daqui, ó. Não sou diferente de vocês, não. Eu sou igual. E daí veio as amizades. E aí eu passava muito tempo na escola, passava pouco tempo em casa. E aí eu comecei a me envolver com amigas, ter curiosidade, até porque como a gente conhece o mundo, a gente conhece esse mundo. Então, pra gente, é só esse mundo. O mundo de Deus, o mundo de uma família unida, o mundo... Ninguém briga, não há brigas em casa, é uma harmonia. Você conhecia, o mundo que você está falando é o mundo da igreja, Exatamente. É o mundo da fé. Você só conhecia esse lado. Eu sabia desse mundo. Então, para mim, aquilo lá era normal. Era curioso. Como assim seu pai e sua mãe é separado? Como assim você tem briga em casa? Como assim? Eu não conheço isso. E pronto, e as amizades mostravam que aquilo ali era muito legal. Aquela vida era interessante, era uma vida de... Era uma vida melhor do que a sua. Exatamente. Na sua cabeça, a vida das suas amigas era melhor do que a sua. Exatamente, porque elas, pronto, eram descoladas, eram... Né, tinha uma liberdade que você não tinha. Exatamente, tinha uma liberdade que eu não tinha. E eu achava aquilo começou a brilhar. Uau! Nossa! Que vida legal a sua, me conta. Você sai à noite, e aí? Me conta. E pronto, e começou a vir essa curiosidade. Mas a gente tem consciência, porque é pregado pra gente. A gente participa nas reuniões. Eu lembro que eu entrava na igreja, e eu não lembro... Se eu falar pra senhora... Eu não lembro das pregações. Eu não lembro do que era falado. Chegou um determinado momento que você bloqueou. Exatamente. Embora você estivesse na igreja, aquelas mensagens já não penetravam mais na sua mente. Eu não lembro. Eu lembro de entrar e não lembro mais nada. E lembro de sair, só. Durante a reunião eu ficava vagando. E você ia já para agradar os seus pais. Nesse período você estava com esse compromisso de ir à igreja por causa dos seus pais. Era onde eles iam. Eu tenho que ir na igreja. É minha vida é a igreja. Então, eu tenho que ir na igreja e eu ia por ir. Acho que nem tanto para agradar, mas por ir. Eu sei que eu tenho que ir. E eu vou, pronto. Eu vou domingo, eu vou quarta, eu vou sexta, eu vou. Mas quando eu entrava para ouvir a palavra, parece que apagava. Eu só lembro de entrar e sair. Das pregações, eu não lembro. Não lembro do que era falado. Então, começou esse conflito. A vida das minhas amigas, elas parecem ter uma liberdade. Elas são mais felizes. Elas são mais felizes. Elas podem fazer tudo o que elas querem, elas podem usar as roupas que elas querem, elas podem fazer... Poxa, isso é demais. Sandra, você começou a perceber essa distância dela, esse afastamento das coisas de Deus, desse interesse por Deus? Teve algum momento que você percebeu isso? Olha, teve um momento que, assim... Ela já não queria ir tanto para a igreja como ela ia. Principalmente na terça e na sexta. Ela não queria ir na igreja na terça e na sexta, né? Ou ela falava que tinha um trabalho, ou ela falava que tinha que estudar. Pronto. Até então, como que era... É bem puxado, assim, essa parte da escola é bem puxado. Mas depois a gente foi transferido e a gente foi para uma outra cidade mais tranquila, né, que eu podia ficar mais tempo com ela. Aí sim eu comecei assim, ela já tinha
brigou na escola, coisa que ela... Aquilo não acontecia aquilo não antes. acontecia, né? E às vezes ela chegava e falava, foi a menina que implicou comigo e tal, né? Ela começou a ficar assim, muito no quarto, né? E às vezes ficava muito no telefone, no quarto, mas tipo, estava em casa, até então, pronto, ela está em casa, né? Está no quarto, mas está em casa, né? Então... E é um grande erro dos pais, que meu filho não está na rua, ele está seguro porque ele está aqui, mas ele está completamente perdido com o telemóvel lá no quarto, né? Você não se satisfaça ou fique tranquilo por ter o corpo, o seu filho, presencialmente em casa, porque isso não significa nada. Então, nesse período, a Giovana até estava em casa, mas isolada no quarto. Distante, né? E eu assim, como ela estava em casa, né, não saía nem nada, eu penso que nesse momento eu não dei assim, muita importância a esse isolamento dela, assim, né? Pelo menos tá ali, tá no quarto e tal, né? Às vezes eu estava em casa, na cozinha, fazendo as coisas, mas ela tá lá no quarto. Eu acho que ela só ficava no quarto, né, Giovana? Você só ficava no quarto. Acho que é. E aí não tinha, assim, momentos, né? Que se eu estava em casa fazendo alguma coisa, ela estava no quarto. E quando eu estava fora de casa, eu deduzia que ela estava em casa. E aí, quando a sua mãe ia para a igreja, o que você fazia? Você ficava realmente em casa? Ficava. Depois eu comecei a passear com as amigas. E eu Ela não sabia. que ela estava em casa. Depois eu comecei a passear com as amigas. Aí não ficava em casa, né? Vou esperar minha mãe sair e eu vou passear. Nada, mas passear, porque minhas amigas... Mas começaram as mentiras. Exatamente. Começou as mentiras. Aí... Você vai contar? Foi triste. Conta, Giovana, conta. Conta tudo, hein? Lembra do nosso quadro aqui, conte-nos tudo. Não, e aí começou a querer namorar, né? E namorar escondido e pronto, nada além. Mas não querer namorar. Ficar com as amigas, Ficar com as minhas amigas. Minhas amigas iam sair, ia pro shopping, ia pro cinema. Mas, muito sinceramente, falar pra senhora, eu tentava preencher algo. Eu não sei se a minha mãe lembra, mas teve uma época que eu falava assim, eu quero que vocês me falem que me ama. Não sei se a senhora lembra disso. Mas eu quero que vocês falem que me ama. Por favor, fala que me ama. Me diz, não só briga comigo, mas fala que me ama. Então eu procurava preencher algo que só era do tamanho perfeito do Espírito Santo. Então eu tentava preencher algo que só o Espírito Santo poderia preencher. Então eu pedia, fala que me ama. Olha, se preocupa comigo, pergunta se eu tô bem. Isso sim, eu lembro que às vezes ela falava assim, mãe, eu chego da escola, a senhora não pergunta se foi tudo bem na escola, se teve alguma coisa, a senhora não pergunta. Mas eu até falei para ela assim, Giovana, eu sei que você é uma boa menina, eu sei que... Todo dia tem que perguntar como é que foi a escola. Eu sei que você é uma boa menina e tal, então tipo assim, não é que ela passava despercebida, mas assim, eu via ela como uma boa filha, da escola para casa, né? E tudo. Eu nunca dei muita dor de cabeça. Então, assim, não era gritante o que ela fazia. Para mim, tá ali, meu Deus, a Giovana tá me dando problema demais. Não era algo gritante. Então, eu até falava para ela, Giovana, eu sei que você é uma boa menina e tal, né? A mãe, o pai ama, mas é uma boa menina. Então, eu já ficava tranquila, né? Tranquila com aquela situação, assim. Sei que ela é uma boa menina e tal. Mas você não imaginava que ela estava vivendo aqueles conflitos internos. Né? E hoje eu vejo assim, teve uma ocasião que ela chegou, ela falou assim, olha mãe, cortei aqui, ó, com a tesourinha. Aí eu falei assim, Giovana, você tem que ter mais cuidado, que você pode machucar mais, né? Mais sério. Mais sério. Tem que ter cuidado, Giovana. E eu não sei se ela estava ali ensaiando qualquer coisa ou... Como foi esse episódio aí de você? Já foi um teste de automutilação? Sim, porque eu queria preencher. Então, não me amava. Eu lembro de um aniversário, que minha mãe teve uma reunião e eu passei esse aniversário sozinha.
E aí, eu fiquei muito triste. Aí você fez um drama. Aí eu fiquei muito triste. Aí eu comecei a não me sentir amada. E isso ficava, ó. Se você for embora, ninguém vai sentir sua falta mesmo. Ah, vai embora. Só que a gente tem consciência de que se me matar, eu vou pro inferno. A gente tem essa consciência. Mas chegou a ter esse desejo de se matar? Sim. E como é que eu falo? E na escola, era uma conversa tão comum. Suicídio. Eu lembro de uma amiga minha falar assim, não faz com tesoura não, tenta com... Com a gilete? Mas aquela gilete, aquela... Estilete. Tenta com isso. E era uma conversa tão comum, mas eu sabia. Se eu morresse, eu sabia para onde eu ia. Mas era algo tão cego, tipo assim, ninguém vai sentir mais falta. Qualquer pessoa que olhasse a sua vida do lado de fora iria perceber assim, ela tem uma vida tão boa, tão perfeita, os pais carinhosos, presentes, tem escola, é uma menina bonita, inteligente, não tem nenhuma doença, quer dizer, é uma vida aparentemente perfeita. Como é que ela pode pensar no suicídio, desejar ou começar a se mutilar dessa forma, né? Nós, pais, eu falo dessa cadeira, que eu também tenho filho. Quando os nossos filhos nascem, o nosso maior desejo é de acertar em tudo, né? É de oferecer aos nossos filhos tudo que eles precisam. Só que o mundo vai nos mostrar que os nossos filhos precisam de uma boa educação, eles precisam de autoestima, então eles precisam ouvir o tempo todo que nós estamos ali, que nós os amamos, né? Mas, na verdade, o vazio existencial não pode ser preenchido com os pais, não pode ser preenchido com uma boa escola, com boas roupas, com viagens, com presentes. Como esse dia especificamente que você ficou sozinha no seu aniversário, hoje, tendo o conteúdo que você tem, quer dizer, que é isso? Tão pequeno. O que você guarda e traz hoje para a sua vida não foram os presentes de aniversário, as viagens, né, as roupas, as escolas que você passou, porque a vida é muito maior do que isso. Eu percebi na minha experiência de ser mãe, é que nós precisamos olhar para os nossos filhos como almas que precisam se converter. O filho já nasce um ser degenerado, caído, né? Tem uma inclinação para o mal. Se não houver um novo nascimento, eles vão ser eternamente infelizes. Os pais podem oferecer tudo, como a Giovana tinha tudo. Você pode dar tudo, que nunca será suficiente, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Enquanto meu filho não se converter de verdade, não conhecer o Senhor Jesus, ele vai ser incompleto, ele vai ser infeliz, frustrado. Tudo que eu possa dar não vai ter significado, um real significado, né, para eles. Se a senhora me permite, esse tempo em que eu passei sozinha foi necessário. Por mais que a minha mãe me falasse ou meu pai pregasse para mim, é muito, como é que eu posso dizer? É muito físico. Tá bom, tem que buscar. Tá bom, tem que ir sexta-feira. Mas eu só consegui sentir essa necessidade sozinha. Meu pai não pregou pra mim, minha mãe não pregou pra mim, ninguém pregava pra mim. Ninguém sentava comigo e falava assim, como é que você tá? Então, foi mesmo de Deus, Eu comecei, e aí eu comecei a sentir uma necessidade. Comecei a sentir necessidade de orar. Quer saber, eu vou falar com Deus. Olha, meu Deus, eu tô me sentindo sozinha. Minha mãe tem os afazeres dela. Meu pai também. Eu sei que meu pai prega isso, fala isso. Mas eu quero, se o Senhor tiver misericórdia de mim ainda, deixa eu experimentar como é que é. E aí eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a tentar buscar em outra coisa. Vou experimentar se isso é verdade, deixa eu experimentar se é verdade. Então, eu comecei a experimentar, a orar, a buscar, a ler a Bíblia. E aí eu fui me interessando. Aí minhas amigas já
Eu lembro que uma vez era até pra eu ir, não sei se a senhora lembra, pra ir pra casa de uma amiga, e eu falei, quero não, mãe, deixa eu ficar em casa mesmo. Você decidiu. Exatamente, sim, senhora. Então, meu pai pregava, mas precisou eu viver uma dor, viver um período em que, tá vendo? Giovana, então isso que você acaba de dizer lança luz para muitos pais, porque normalmente chega na adolescência, nós falamos muito, não é? A gente quer convencer falando, porque parece que, e talvez você esteja aí do outro lado e está vivendo esse exato momento que você vê se perdendo, você não tem o controle da situação. Então, quando a mãe vê que o filho está indo embora, ela quer segurar. E ela tenta segurar com as palavras, com castigo, tirando coisas, brigando. Então isso não resolve? Não. Não funciona? Funciona. Minha mãe tirava telefone, ficava de castigo. Você vai vir para casa, ficar em casa. Mas como é que eu posso dizer? Foi pela dor, foi pela necessidade. O castigo, tá bom, tá. De castigo. Esse processo você passou sozinha? Sozinha. Não teve a participação dos seus pais? Não. Então, já fica a dica. E aí minha mãe começou a parar de falar assim, a chamar pra ir na igreja, né? Tem que ir, hoje é sexta-feira, hein? E aí, não que a minha mãe deixou de me amar, ou, né, de demonstrar o carinho dela, não, mas eu comecei eu ouvi aquilo, eu vou tentar. Aquilo foi pregado. Não foi meu pai, foi Deus. É o pastor. Então deixa eu tentar orar. Pronto, se eu ser sincera com Deus, será? Será que... Eu sabia que dava certo. Eu sabia que dava certo. Né? Mas aquela foi sozinha. Precisou da dor. Quando eu não aguentava mais, eu falei... Aí teve um dia que eu falei, vou tentar, vou buscar, vou falar com Deus. E fiz uma oração. Minha mãe não estava em casa. Nem meu pai, eu não lembro pronto, um dia que tava, mas falei, vou fazer essa oração e fiz. E foi uma oração breve e sincera. Falei, meu Deus, meu pai prega, se for verdade, só um sinalzinho de paz, só um negocinho. Mas foi as minhas lutas que me fez colocar à prova, porque aquela palavra ficava lá. Eu tinha consciência, aquela palavra ecoava na minha cabeça. Eu tinha consciência. Então, quando eu precisei, eu recorri. Isso que você está falando é o que está escrito. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? No nosso caminho, nós vamos ensinando. No caminho da vida, nós ensinamos o caminho. E aí, ainda que ela chegue à velhice, ela jamais vai se esquecer dele. Há essa promessa, né? Ela vai se lembrar daquelas palavras. Então, nós jogamos sementes divinas. Nós não temos noção disso, mas estamos plantando para a eternidade no coração dos nossos filhos. E eu parei de insistir com palavras e passei a orar. Porque com palavras eu não estava conseguindo convencer ela, porque quem convence é o Espírito Santo, né? Então, eu parei de insistir. Não que eu não quisesse muito que ela, né? Mas eu parei de insistir com palavras e passei mais a orar. Porque quando eu estava grávida dela, eu fiz uma oração que ela já era de Deus. Não era minha. E aí aquela palavra tinha que se cumprir, né? E aí, como foi a sua entrega? Depois desse pedido de paz, com certeza o Espírito Santo deu. Sim, aí eu fui querendo conhecer, saber, porque eu sabia que aquilo, o que era pregado, é verdade. Uhum. Eu via na vida das pessoas, eu via, convivia, né? E tinha uma amiga minha no Brasil, muito amiga, e eu comecei a ver ela estava namorando com um pastor, né? E eu falei, a gente era tão amiga quando criança, né? Ela tá aí, poxa, eu quero essa vida dela também. E aí eu fui buscando, o que eu posso fazer? Começou, acho que era o segundo jejum de Daniel, primeiro ou segundo? Não lembro. Foi o segundo. Porque o primeiro... E aí, eu falei, vou fazer. Quem sabe, né? Vou fazer.
E aí eu comecei a buscar, comecei a ler, comecei a praticar a palavra, falava com Deus, buscava a Deus. Eu lembro que eu dormia lendo a Bíblia. No telefone mesmo, eu ia lendo, dormia. Aí, não, peraí, eu preciso... E aí eu comecei a buscar. E aí até que eu recebi o Espírito Santo. Não foi até numa reunião da terapia que eu recebi o Espírito Santo. Falei, meu Deus, eu quero todas as suas promessas, mas a maior é o Espírito Santo. Então, se o Senhor me der, eu vou honrar os meus pais e vou seguir o que o Senhor tiver para mim, os planos que o Senhor quiser para mim. Eu quero também. E aí foi assim, eu fui mudando em casa, fui mudando na escola, já não tinha mais vontade de ficar saindo, né? E aí foi transformando. Você foi renunciando as coisas do mundo que você estava tão apegada, que brilhavam tanto por sua própria vontade, não por imposição dos seus pais. Não, senhora, pela minha vontade. Tudo porque meus pais, eu acho que não, na parte da conversão e do Espírito Santo, eles não tiveram participação nenhuma. Foi Nenhuma. Fui eu e Deus. E Deus. E aí, aquilo aí começou a mudar. Eu comecei a evangelizar minhas amigas da escola. Eu falava, olha, vamos na igreja. Mas vamos lá. E antes você não tinha coragem de fazer isso. Não tinha. Você chegou a ter vergonha de ser filha de pastor? Sim. Eu sei que muitos sentem. Sim. Não querem nem contar pra ninguém. Não. Era um segredo. O que seu pai faz? Tipo, o que meu pai faz? Meu pai é meu pai. Mas aí começou das minhas orações, da minha busca, dessa sinceridade com Deus, começou a nascer um desejo de me entregar. Então já falava de Jesus na escola. Eu, há uns anos atrás, até reencontrei essa colega que eu evangelizei, já depois de muitos anos reencontrei ela. Então começou a crescer esse desejo em mim. E do nosso lado, nós como mães enfrentamos uma luta muito grande, porque como esposas de pastores, nós estamos todos os dias atendendo pessoas que chegam com problema com os filhos, e de repente nós estamos vivendo também aquela situação. Né? Uma coisa é aquela mulher que chega à igreja pela primeira vez e tem um filho perdido, pensando no suicídio, se mutilando. Outra coisa é a esposa do pastor, né? Ela tem uma filha dentro de casa perdida. E aí, quando alguém chegava até você e falava, estou com um problema com meu filho, e você se lembrava na hora, eu também estou. Mas aí não tem como a gente não usar da palavra, né? Porque eu vi assim, ela tá assim hoje. Você vislumbrava o que iria se tornar no futuro por causa da sua fé. Exatamente. E outra coisa, às vezes, né, os pais pensam assim, onde foi que eu errei? Olhando, né, hoje para o passado, eu creio que eu não errei na criação dela. Mas é igual a senhora falou, é uma luta dela, não tem como a gente pegar e pôr ali o Espírito Santo dentro da pessoa e falar assim, olha, é assim, assim, né? Ela passou por tudo aquilo que ela passou e ela não teve um mau exemplo, né? Falhei? Sim, eu devo ter falhado na ânsia de acertar, devo ter falhado, sim, com certeza, né? Mas assim, e essa mãe, ela já tem que ver o filho dela transformado e ela tem que... o que eu fiz em oculto foi pôr ela no altar e fiz sim propósito por ela, sim, fiz propósito por ela, igual essa mãe que chega para mim, eu falo também, faz propósito. O que você passava para as pessoas fazerem, você também fazia. Eu fazia propósito para ela, propósito no altar. Ela já é do altar, e eu fazia propósito por ela, sim. E hoje, para a alegria de vocês, a Giovana está casada com um pastor e serve a Deus aqui, né, juntamente com vocês, aqui em Portugal. Você está em qual igreja? Algés. Qual o nome do seu marido? Jefferson. Jefferson. Você e o pastor Jefferson estão em Algés. Sim. E aí,
Quando ela começou a namorar com o pastor, passou um filme na sua cabeça? Sim, passou um filme, né? Mas assim, eu fiquei muito, foi assim, como se fosse assim, missão cumprida. Me senti assim, missão Realizada. Sim, realizada, né? Porque enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não pode caminhar sozinha, né? Então, tipo assim, agora eu era uma alma, né? A gente tinha que ver não como filho, como uma alma. Então essa alma já está com o Espírito Santo encaminhada. Agora vou me dedicar com mais força a outras pessoas, né? Que não recebeu o Espírito Santo. Quer dizer, essa já estou descansada com ela. E agora, do lado de cá, olhando para esses anos que ficaram aí de você perdida, né, sem sentido para a vida, o que você viu na vida dos seus pais que te marcou muito? Porque eu creio que nós lideramos qualquer coisa nesse mundo, seja família, seja no trabalho, nós lideramos pelo exemplo. O que você carrega dentro de si do exemplo dos seus pais, o que te marcou muito, por exemplo, na vida da sua mãe e na vida do seu pai? Tantas coisas, mas a minha mãe, ela sempre foi muito paciente. E ela sempre foi: tô aqui para o que você precisar. Eu tô aqui para te dar uma palavra, eu tô aqui para te dar um ombro. E meu pai, sempre eu vi ele uma pessoa forte, uma pessoa forte. Não sei assim explicar, mas eu via nele um homem de Deus. Acima de pai, um homem de Deus. Sabe por que, Giovana, estou te perguntando isso? Porque nós temos muitos filhos feridos, pessoas feridas hoje no seio da igreja evangélica, porque se depararam com a hipocrisia, né? De não ver, por exemplo, ver o pastor na igreja sendo uma pessoa e em casa sendo outra. Né? Quando o filho tem esse mau exemplo, ele até tem a desculpa: meu pai ou minha mãe falharam no seu exemplo, mas não foi o seu caso. Quer dizer, você teve esse tempo perdida, mas você tinha o exemplo, né? Sim, já tinha um exemplo. E eu sabia que eles estariam ali pra mim. Meu pai e minha mãe nunca me chegaram e falaram assim: ó, você vai pro inferno, hein? Se você continuar assim, ó, o diabo vai vir. Com certeza dava vontade. Não? Eles nunca chegaram pra acusar. Pelo contrário. Contava de 1 até 10, muitas vezes. Mas pelo contrário, sempre tiveram ali, ó, o que você precisar, você sabe. Eu tô aqui, não vou te apontar o dedo, não vou... sempre vinham os ensinamentos. Meu pai sempre falava, assim, no momento tranquilo, ó, tal coisa. Ele sempre me dava ensinamento, sempre. Ele me levava para a escola, né? Então, ele sempre me dava ensinamentos, assim. Ele aproveitava o pouco tempo que ele tinha para ir cuidando da sua alma. Então, ele sempre vinha com ensinamentos que ficam guardados, estão guardados até hoje. Então, aquilo ficava, eu ficava pensativa, às vezes não respondia, às vezes ficava... Às vezes nem ouvia. Tá bom, pai. Eu só falei isso porque isso já não tem mais a minha idade, é diferente do tempo do senhor, não é assim. Mas sempre ficava guardado, sempre. E com certeza você viu as dificuldades da obra de Deus, acompanhando seus pais em todas as mudanças. Quantas vezes você viu sua mãe fazendo mala, desfazendo mala, entrando e saindo de apartamento, as dificuldades dentro da igreja, em lidar com as pessoas, né? Às vezes passar por alguma calúnia, injustiça, ser ignorado de alguma forma, porque nós enfrentamos muitos desertos como servos de Deus. O que te levou a fazer a obra de Deus? Porque você tinha, vendo todo esse bastidor, né, de casa do pastor, todos os motivos para de repente falar assim: não, quero viver a minha vida, tá bom, Jesus, recebi o Espírito Santo, agora quero levar a minha vida. Mas o que fez você, eu quero ser esposa de pastor? Eu acho que depois eu nasci para isso. Eu não amo fazer outra coisa. Me imaginar, olha, eu até falava: não, vou estudar, vou fazer direito. Vou fazer direito, eu quero ser advogada. Aí depois, não, eu vou fazer administração.
Mas eu sabia. Sempre teve aquilo dentro de mim, não. Eu não nasci para fazer outra coisa. Foi para servir a Deus. Eu falei, não, mas eu vou servir a Deus como advogada, vou servir a Deus como... Você tentou dar uma enganada, não? Não, eu vou servir a Deus. Mas há um chamado tão irresistível, né? Do Espírito Santo. E até iniciava, assim, comecei a fazer economia. Não é o que eu gosto. Depois eu pulei para outras matérias. Também não é o que eu gosto. Não tô... Isso não me dá prazer. Até que falei, não posso correr mais do que Deus me chamou. Uhum. E agora, para a gente terminar, um conselho da Sandra para as mães, os pais, de uma forma geral, que estão a enfrentar um problema difícil com o filho agora, talvez na adolescência, na juventude. Esse filho foi criado na igreja, ia para a IBI e cantava e acompanhava a família em tudo, mas agora quer levar a sua vida sozinho, como filho pródigo. Está perdido, talvez aí até dentro do chiqueiro desse mundo, em algum chiqueiro por aí. O conselho que eu dou, né, é o que eu fiz, né? Esse filho já é de Deus, ele já está no altar. Então essa mãe tem que confiar. Mas o confiar não é cruzar os braços também e achar que o filho vai... Tem que dar conselho, sim, tem que falar, sim. Exemplo, né? E partir para o altar, que foi o que eu fiz, né? Porque eu falei, eu dei conselho, né? E pronto, às vezes o conselho entrava aqui, saía ali, né? Mas o filho... A promessa já está feita e ela tem que confiar que vai dar fruto. Tem que confiar. Às vezes não é de imediato. Pode levar um tempo. Com a Giovana levou quantos anos? Foram quantos anos assim de luta? 11, 12, 13... Uns 3, 4 anos. Foi curto, né? A luta. Foi, né? Mas ela tem que crer que a semente foi plantada e vai dar fruto. E que Deus é fiel. E que né? muitas das vezes, assim, de repente essa mãe, quanto mais ela ora, ela vai na igreja, ela faz propósito, de repente o filho parece que tá ficando pior, né? Mas ela não pode desistir, ela tem que insistir que a promessa não falha. Giovana, para a gente terminar com você, e o que você fala para esse filho de pastor que está aí também achando que o mundo é o máximo, que vai encontrar a realização dos seus sonhos no mundo? Bem, Fale com os filhos de pastores, hein? Eu sei que é uma vida que às vezes não é algo que a gente escolhe, a gente nasce meio que ali, né? Não é a nossa escolha, a gente só vem, mas não tem nada melhor. A gente tem esse exemplo em casa e se a gente seguir esse exemplo, não tem como dar errado. Então, por mais que tenta fugir, não tem como fugir. A gente já é do altar. É isso aí. Então nós terminamos com essa palavra. Você já é do altar. Talvez você não esteja sabendo disso ainda, a ficha não caiu, mas você já é do altar. Então, qualquer momento, isso vai se concretizar na sua vida. Obrigado pela história de vocês e nós voltamos com o próximo depoimento. Até lá!